Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Os irmãos, abra sua Bíblia do Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 34. Antes agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, compartilhando da palavra de Deus. Agradecemos ao conselho, ao pastor, por nos ter incluído nessa festa, que é a comemoração da morte e ressurreição de Jesus, a Páscoa, a verdadeira Páscoa. Meus queridos, a primeira palavra da cruz encontra-se então no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 34, e ela diz assim: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Vamos ter uma breve palavra de oração. Deus, estamos diante da tua palavra, diante da palavra do teu Filho, a primeira palavra do teu Filho na cruz do Calvário, e te pedimos nesse instante, ó Deus, a bênção de poder entendê-la e que teu Santo Espírito, ó Deus, aplique-a em nossos corações nessa manhã. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem de nós teria essa capacidade de perdoar os algozes? Quem de nós teria a capacidade de perdoar aquele que nos fere? Quem de nós teria a capacidade de perdoar aquele que mata, aquele que assassina? Jesus teve essa capacidade de perdoar, e tem até hoje, de forma que a primeira palavra da cruz, ela traz muitos significados à nossa vida. Certamente a cruz e a morte de Jesus significa amor sem medida. Certamente essa palavra significa perdão, como o próprio Jesus declarou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas eu gostaria de trazer à luz para nós nessa manhã uma reflexão nesse texto, porque muitos acreditam, olhando para esse texto também, que aqui há uma salvação ilimitada. E na verdade, a cruz também significa salvação. Nós, mais do que muitos, sabemos disso, que a cruz significa salvação. Mas esse texto não significa que Jesus salvou a todos, porque ele pede o perdão a todos os seus algozes. E a lógica do pensamento é: se Jesus perdoou aqueles que o crucificaram, logicamente que ele vai perdoar todas as outras pessoas. Na verdade, algumas pessoas fazem esse raciocínio lógico, porém não verdadeiro. E nós vamos ver exatamente porque isso não acontece, e para isso nós precisamos dividir essa palavra de Jesus em duas partes. Jesus diz então: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A quem Jesus estava a se dirigir? Jesus estava falando aos judeus, primeiramente, não é? E também aos romanos. Os judeus, porque não o aceitaram como o Messias de Israel, e também porque não conheciam Jesus de fato, quem era Jesus Cristo. Nós podemos ver nitidamente isso por todos os evangelhos, que o povo judeu não conhecia Jesus como deveria conhecer.
Às vezes nós fazemos uma ideia de que o povo judeu não creu em Jesus Cristo porque não quiseram, mas a verdade é que Jesus não era uma figura tão conhecida. O seu ministério foi rápido, não é? 3 anos apenas, e o povo judeu, quando Jesus entra em Jerusalém, na entrada triunfal, lá em Mateus capítulo 21, eu peço que vocês abram para acompanharmos o raciocínio. Mateus capítulo 21, quando Jesus está entrando em Jerusalém, e os seus discípulos que vêm atrás dele, aqueles que vão adiante, gritam palavras, forram os seus caminhos. Domingo passado nós vimos aí a igreja majoritária comemorando o Domingo de Ramos, que significa justamente essa entrada triunfal de Jesus, onde as pessoas colocam vestes e ramos no caminho para Jesus entrar. Aqueles eram os discípulos de Jesus, aqueles que o acompanhavam, aqueles que viam os seus milagres e iam sendo convertidos e acompanhando Jesus. Esses sabiam quem Jesus era e aceitavam quem Jesus era. Mas aí em Mateus, no verso de número 10, diz que: e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? As pessoas não sabiam ao certo quem era Jesus Cristo, desconheciam a pessoa de Jesus Cristo. E quando o crucificaram, quem disse crucifica foi o povo de Jerusalém, que foi manipulado pelos sacerdotes, foi manipulado pelos saduceus, pelos fariseus, pelos religiosos da época. Esses disseram crucificam, e não os discípulos de Jesus. Essas pessoas foram massa de manobra, não conheciam a Jesus, e Jesus então na cruz, agora, sendo crucificado, por romanos e pelo seu povo, pelos judeus, ele pode dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu quero acompanhar com vocês, quero que vocês acompanhem também, ainda em Mateus, capítulo 20 agora, antes de Jesus entrar, Mateus 20, 17 ao 19, Mateus narrando a seguinte experiência com Jesus. Mateus 20, 17 ao 19, diz: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e os entregarão aos gentios, para ser escarnecido, açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então aqui nós temos 2 grupos de povos: judeus, representados pelos seus líderes religiosos, sacerdotes, escribas, e nós temos o povo gentil, que é o povo romano, que foi a mão dos judeus que crucificaram a Jesus Cristo. E eles não conheciam, eles não sabiam o que estavam fazendo. Então essa é a primeira lição, a primeira implicação que nós vemos. E aí nós vemos o tão grande amor de Jesus. Será que nós, na posição de Cristo, mesmo sabendo o que as pessoas não estariam fazendo, nós teríamos essa capacidade de perdoar essas pessoas? Mas Jesus intercede e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porém, isso não implica salvação ilimitada. Isso não implica salvação ilimitada. Implica sim que a partir daquele momento Deus está disposto a salvar aquelas pessoas, está disposto a perdoar aquelas pessoas. As pessoas pecaram involuntariamente, sendo levados por um espírito de turba, que o fizeram gritar: crucifica-o. Se tivessem pecado desafiadoramente, teriam cometido a blasfêmia, e Deus diz que não perdoa aquele que peca voluntariamente. Está lá em Números 15, verso 30 e 31, nós vemos que Deus não peca o pecado voluntário. Porém, mesmo o pecado involuntário, ele traz a pena, ele é iniquidade, e ele traz a morte.
Por isso, isso não implica que Jesus naquele momento estava salvando todas as pessoas. Mesmo assim, elas eram pecadoras e careciam de perdão e careciam de transformação. Alguém que peca de modo desafiante está na realidade cometendo pecado contra o Espírito Santo. Marcos 3:29, nós vamos ver que não há perdão para esse tipo de pecado. Não era o caso das pessoas. Mesmo assim, Jesus intercede por elas. Jesus, como único mediador, ele se coloca naquele momento como único mediador, como intercessor, e pede ao seu Pai, em uma das suas últimas orações ao Pai, ele pede que o Pai aquele ato não implique na condenação daquelas pessoas. Ele se coloca como mediador, inclusive, daquelas pessoas. Entretanto, o povo judeu pecou involuntariamente devido à cegueira espiritual. O povo estava cego espiritualmente. E Jesus, então, ele coloca essa questão de que eles não sabem o que fazem. Isso é o que eu quero pegar, a segunda lição. Ela não implica numa salvação ilimitada de todas as pessoas por causa dessa palavra de Jesus Cristo. Nós podemos ver em Atos capítulo 3, verso 17 em diante, no discurso de Pedro, obviamente após a ascensão de Jesus Cristo, o discurso de Pedro, onde se convertem milhares de pessoas. A partir do verso 17, Pedro diz: indagados por aquelas pessoas que ouviram do Evangelho e agora sentiram algo de transformação nas suas vidas, Pedro responde da seguinte maneira, a partir do verso 17: e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciou por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. E agora esse versículo é fundamental para que nós possamos saber quem é salvo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então aí está a chave para nós entendermos essa primeira palavra de Jesus na cruz. Ele havia intercedido, ele havia mediado, ele havia colocado o seu coração à disposição de perdoar aquelas pessoas. Pai, perdoa-lhes. Porém, para que esse perdão seja efetivo, é preciso que haja arrependimento, para que haja cancelamento de dívidas. E assim então, irmãos, nós olhamos para essa primeira palavra da cruz e louvamos a Deus, porque não obstante Jesus ser crucificado, ser judiado, ser colocado numa cruz, ele, com seu grande amor, dispõe a perdoar todas aquelas pessoas, e a todos de hoje também, que realmente se arrependerem e se achegarem a Ele. Que Deus assim nos abençoe, que nós louvemos ao nosso Senhor ainda mais, conhecendo um Deus tão maravilhoso, tão gracioso, tão perdoador, como Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que Deus continue nos abençoando. Amém.